Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dani de Artes e hoje a gente vai continuar nossa viagem através do tempo para aprender sobre o patrimônio da Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, os artistas costumavam fazer pinturas em vasos de cerâmica. E esses vasos, eles tinham diferentes formatos. Podiam ser mais baixos, mais altos, mais arredondados ou compridos, dependendo da função para a qual eles serviam. Se era para os rituais religiosos que eles tinham, ou ainda para armazenar líquidos como azeite ou vinho, ou ainda os mantimentos, as coisas que eles guardavam para comer. E o que eles costumavam pintar nesses vasos? Bom, eles retratavam cenas do cotidiano, ou seja, coisas que eles faziam no dia a dia deles. Além disso, cenas de soldados em batalha, esportes, já que as Olimpíadas nasceram na Grécia, e também mitologia grega, ou seja, histórias de deuses e de grandes heróis e ainda de alguns mitos, seres sobrenaturais que eles acreditavam. Além dessas figuras, eles também utilizavam linhas e desenhos geométricos como esses aqui. Bom, sobre as cores, não eram vasos super coloridos. Eles usavam basicamente 3 cores. E essa pintura então se dividia em 3. Ou o vaso era pintado de vermelho e os desenhos de preto, ou o vaso era pintado de preto e os desenhos de vermelho, ou ainda o vaso era pintado de branco com os desenhos pintados de vermelho. Eu vou deixar agora para vocês uma série de fotos de vasos gregos e eu quero que vocês percebam as cores, os desenhos e os formatos também que eram feitos esses vasos. Vamos agora para a nossa atividade. Eu vou fazer 2 modelos, 2 jeitos, então, de se representar esse vaso grego. Você vai escolher de acordo com o material que você tem em casa. Então, eu vou fazer um jeito usando lápis de cor, se você só tiver lápis de cor em casa. Agora, se você tiver tinta e giz de cera, eu também vou deixar um modelo aqui de atividade. A ideia é que você use realmente somente o que você tiver em casa. A ordem é ficar em casa e não ficar saindo então para comprar materiais. Por isso é que eu vou deixar essas 2 sugestões de atividade. Você então vai criar o seu vaso grego. Depois de pronto, vai tirar uma foto e vai postar na plataforma para a professora corrigir. Bom, crianças, eu vou então agora fazer para vocês entenderem bem direitinho como é essa atividade aí do vaso grego. Eu vou pegar meia folha de papel, aqui eu estou usando sulfite, mas você pode sem problemas usar uma folha do caderno. Então, a gente vai usar metade de uma folha, meia folha. A gente vai dobrar no meio, no sentido do comprimento, ó. Na parte em que ela é mais comprida. O que eu fiz agora? Eu desenhei na metade do vaso. Então, desenhei a parte de cima, fiz arredondado aqui e fiz uma espécie de pezinho aqui embaixo. E aí, a gente vai recortar e quando a gente abrir, ele vai estar
igualzinho dos dois lados. Então, olha só, quando eu abrir, eu tenho um vaso que é igual, as duas partes são exatamente iguais. Esse primeiro exemplo é para quem vai usar somente o lápis de cor, que não tem giz de cera nem tinta. Então, a gente vai separar esse vaso em 3 partes. Eu vou fazer uma linha aqui, ó, que vai dessa pontinha até essa outra ponta e também daqui até aqui desse outro lado. E eu vou escolher uma dessas linhas para poder representar aqui dentro desse espaço. Então, eu vou escolher essa aqui. Vocês podem escolher qual vocês quiserem, tá? Eu vou escolher essa de quadrados. Ó, estão vendo ali? Eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Então, vou riscar uma linha ali. E agora, eu vou escolher outra dessas aqui. Eu vou escolher esse aqui. Então, como se fosse uma ondinha, né? Ele tem que começar aqui de baixo e ele tem que encostar na linha de cima e na linha de baixo do nosso vaso. E a gente vai fazer quantas vezes couber, tá? No meu caso, só 2. Dependendo do tamanho, vocês vão fazer maior ou menor quantidade. Aqui na parte do meio, a gente vai desenhar algo que represente o nosso dia a dia. Não precisa fazer um desenho cheio de detalhes, porque a gente vai pintar, a gente vai passar com lápis de cor por cima disso. Como a gente tem estudado bastante em casa nesses últimos tempos, eu vou fazer um caderno. Ó, não adianta escrever aqui caderno de artes, nada, porque a gente vai passar com o lápis de cor por cima. E vou também desenhar um lápis. E agora eu vou mostrar como que é feita a pintura desse vaso com o lápis de cor. Eu pintei as linhas, né, e os desenhos aqui do meio em preto, e aí eu preciso pintar o fundo do vaso, as partes que estão brancas, de vermelho. Ou pode ser o contrário. Se eu pintar as minhas linhas e os meus desenhos de vermelho, o fundo do meu vaso vai ser preto. Vocês não precisam fazer todos esses processos de uma vez só. Pode fazer devagarinho, em alguns dias. Vocês têm até o dia 29 de maio para entregar o trabalho, então pode fazer com bastante calma. Agora eu vou mostrar para vocês o outro processo, caso vocês tenham em casa giz de cera e tinta. Caso vocês optem por essa forma de fazer o trabalho, é importante que coloque uma folha embaixo, porque a gente vai ter que pintar todo o vaso, tá? A gente vai usar tinta preta, então vocês não podem escolher uma cor escura de giz de cera. O ideal são cores como vermelho ou então o branco. Para esse exemplo, eu vou usar um vermelho meio fluorescente, ele parece laranja, mas é por conta da luz. Mas é só um exemplo mesmo.
Se vocês não tiverem o vermelho nem o branco, pode usar outra cor, desde que não seja uma cor escura, como marrom, preto ou azul marinho. Então, a gente vai pintar todo o vaso bem forte, não pode ser usado giz assim, ele tem que ser em pé e ele tem que ser apertado contra a folha sem deixar espaços em branco. Isso é bem importante. Para garantir que seu vaso esteja bem pintado, você pode pintar em várias direções com giz de cera para ir fechando bem os espaços em branco. Por que que isso é importante? Porque a gente vai passar tinta preta por cima de tudo e onde tiver o giz de cera bem pintado, a gente vai conseguir desenhar. Onde não tiver bem pintado, onde tiver espaços em branco, a tinta, ela vai grudar no papel e não vai sair mais. Vou explicar um pouco melhor para vocês depois de pintar e deixar secar. Bom, agora a gente vai, então, pintar. Pintar todo o nosso vaso. Não espalha muito a tinta, senão vai abrir buracos e vai aparecer a cor, tá? Então, vai pegando um pouquinho de tinta, vai espalhando. Até preencher todo o vaso. Depois de seco, a gente vai começar a fazer os nossos desenhos. Só que ao contrário desse que a gente usou lápis de escrever e depois lápis de cor, a gente vai usar a parte de baixo de um pincel para desenhar. A gente vai começar, então, pelas linhas e formas. Eu vou praticamente copiar o que tá nesse aqui, nesse que tá aqui. Mas é apenas um exemplo. Vocês não vão copiar o meu, vocês vão fazer do jeito de vocês, tá? Eu vou deixar lá na parte de atividades, eu vou deixar essa folha aqui, ó, para vocês poderem escolher qual linha vocês vão utilizar. E vocês vão pensar aqui no desenho em um esporte que vocês gostam de praticar, um brinquedo ou uma brincadeira, ou ainda algo que vocês gostem de comer. Tem que ser algo que vocês pensem realmente, tá? Então, eu vou, com a ponta do pincel, eu vou tirando com bastante cuidado a tinta preta. E aí, a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Se eu tô tirando e a tinta não sai, não fica forçando, que vai rasgar o papel. Isso quer dizer que você não pintou o suficiente com o giz de cera, tá? Então, se você estiver passando na linha e a tinta não sair, continua, mas não fica passando em cima daquela parte, senão você vai rasgar o seu desenho. Ó, fiz a linha de cima, a linha de baixo, vou fazer os quadrados e eu vou, então, pintar esses quadrados. E como que eu posso pintar esses quadrados? Eu vou tirando a tinta com bastante cuidado e vou tirando a tinta guache. Vou fazer a parte de baixo agora. Então, vou fazer a linha e vou fazer aquelas linhas de ondas. Lembrando que elas têm que encostar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E quando eu terminar, eu vou engrossar essas linhas. Ou seja, eu vou deixá-las mais grossas. Eu venho com o pincel, vou deixando mais grossas. Tá? Então, terminamos a parte de cima e a parte de baixo. E agora, aqui, vou fazer bem grande o desenho que eu escolhi representar do meu cotidiano, do meu dia a dia. Cuidado com a força que você vai usar nessa ponta do pincel, tá? Não é necessário apertar ou usar bastante força.
Essa camada de tinta, como ela é bem fininha, ela sai muito fácil se você pintou bem direitinho com o giz de cera embaixo. Pintei a capa do meu caderno, vou fazer o espiral. E vou então fazer o meu lápis. E olha só, tá pronto, então, o meu vaso grego, dos dois jeitos, né? Só que aqui, claro, quem optou por esse tipo de pintura, não esquece de pintar daí o fundo de vermelho com lápis de cor, tá bom? Então, estão prontos, ó, vou deixar aqui para vocês verem os nossos dois exemplos, para vocês escolherem de que forma vocês vão representar o vaso grego. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês se divirtam realizando essa atividade e até a próxima sexta-feira. Um grande beijo para vocês!